Olá, e neste vídeo vamos dar uma olhada nesse livro lindíssimo, um clássico da literatura, Frankenstein, de Mary Shelley. Esse é também conhecido como o Prometeu Moderno, é um livro bastante antigo, ele foi publicado, acho que nos anos 1800 e alguma coisa, não vou me recordar. Eu fiz até uma resenha no site Desmorto, caso tenha interesse, que tem lá mais informações sobre a obra e algumas coisas interessantes, mas sinceramente eu não me recordo. Tanto é que essa obra ela já está em domínio público, então várias editoras, qualquer um na verdade, pode estar imprimindo, encadernando, fazendo o seu livro e vendendo sem pagar os direitos autorais. Então tem diversos versões desse livro. E esse aqui é o que eu tenho e eu achei muito especial porque eu paguei muito barato nele, se não me engano eu paguei cerca de R$10, eu acho que até menos, e ele é uma edição muito linda. Vamos dar uma olhada então nessa edição. Primeiro, essa capa aqui muito bem ilustrada, com Frankenstein escrito de uma forma bem estilizada. Ele tem um toque diferente, meio aveludado assim, eu acho que o efeito disso aqui é capa soft, mas eu não tenho certeza, ele é um pouquinho macio. Ele não tem verniz localizado, mas ele tem esse efeito. A lombada, a escrita dele tá bem legal, né? Tá de cima para baixo assim, não tá simplesmente escrito assim na lateral. Uma coisa importante, essa edição, ela é exclusiva de uma loja, uma livraria chamada Família Cristã. Então, provavelmente foi encadernada pela editora Príncipes e ela é vendida exclusivamente, ou era vendida, né? Porque atualmente eu fui dar uma olhada, a capa é um pouquinho diferente, mas pela Livraria Família Cristã, que mesmo pelo nome assim, ele não vende somente itens religiosos, eles têm uma coleção assim de obras da literatura bem legal. Bom, olhando aqui a parte de verso, não tem nenhuma escrita relevante, né? Ainda tem esse toque aqui bacana, até é meio que a continuação dessa imagem, né, do Frankenstein, a boca dele. Bem bacana. E aí, aqui ó, uma coisa bacana dele, ele tem as páginas, ela tem essa pintura aqui que fica preto. Ele tem um nome específico, mas sinceramente eu não vou saber o nome. Mas é bem legal, quando eu vi, eu fiquei encantado assim. Outra coisa legal, ele tem o fitilho para marcar a página que você tá lendo. Eu já li essa obra aqui completa. Então vamos dar continuando uma olhada aqui ó, na arte aqui, dessa da mão aqui do Frankenstein. Aqui Frankenstein novamente colorido e depois é só branco e preto. O papel ele é um pouquinho transparente, tá? Dá para ver um pouquinho do verso, bastante na verdade, mas não atrapalha a leitura. Ele tem esse tom meio marfim assim, que também é agradável, não é aquele branco exagerado. E esse livro ele não tem extras, é somente a história e pronto. Não tem várias outras obras mais completas no sentido assim que traz a história da Mary Shelley, o texto anterior, porque Frankenstein ele foi escrito, né, e publicado depois a própria Mary Shelley, que é quem criou essa história, ela deu uma revisada e essa é a versão mais famosa, assim podemos dizer, que todo mundo conhece. Aqui na parte do final a mesma coisa, né, a mão do Frankenstein e tal. E aqui também essa parte aqui. O livro em si não tem muito segredo, são 240 páginas, é uma leitura bastante importante, eu acho que todo mundo tem a oportunidade de ler. Se não me engano, Frankenstein ele é considerado o primeiro livro de ficção científica, tá? Ele é um pouco voltado para o terror, mas ele é bastante ficção científica também, porque o cara cria, né, uma vida, né, podemos dizer assim. Ele é até considerado como literatura juvenil. É bem bacana, caso você não tenha oportunidade, eu recomendo bastante que leia. Na verdade eu tô nessa vibe de pegar alguns livros que eu não li, assim, da minha infância, clássicos, né, e dar uma olhada. Então eu tô lendo bastante, eu li o Frankenstein, né, tô lendo algumas outras obras também do Lovecraft, que são clássicos assim do terror e eu não tinha lido ainda, e só conhecia as obras derivadas. E eu também pretendo pegar Júlio Verne, alguma coisa assim, para também ler e conhecer essas obras clássicas. Bom, eu acho que eu já fui folheando, ele tem esses detalhezinhos, né, aqui no sumário.
esse frame, né, podemos dizer. O livro ele começa, tanto é que eu li bem diferente, tá? Eu comecei a ler as cartas e eu não gostei muito, eu pensei que era alguma coisa essa, então eu já pulei pro capítulo 1. Aí eu li praticamente tudo, aí eu tava quase no final, aí eu percebi que as cartas tinham sua importância, aí eu voltei e li as cartas, depois eu continuei. Não atrapalhou minha leitura, mas caso você queira ler de forma correta, tem que ler as cartas mesmo, que são como se fosse um capítulo anterior, e depois ler os capítulos propriamente ditos. Então aqui essas partes das cartas aqui, que faz parte da história. É porque na verdade aqui chega um ponto na carta que aí começa a ter o relato, que é o livro propriamente dito. Vamos lá então, o capítulo 1 ele também tem esse início de frame assim, esse desenho assim de... acho que é como se fosse uma sutura, né? E depois começa normalzão. Mas ele é bonitão, é um livro bem legal, é um livro que eu gosto de ter na minha coleção, é um livro bem bonito. Uma vez eu tava lendo, eu fui num consultório médico, o médico ficou até impressionado, assim, porque ele é uma edição muito bonita e muito barata. Essa livraria cristã, assim, família cristã, ela vende uns livros, assim, muito bonitos, de capa dura e um preço muito acessível. Eu tô de olho numa edição lá que tem se não me engano é do Júlio Verne, que tem não me recordo, é Júlio Verne, né, que é o Viagem Submarina, o Viagem ao Centro da Terra, entre outras obras lá que eu tô interessado em dar uma lida, que são clássicos, né, da literatura fantástica, literatura juvenil. Bom, é isso então, um review, né, bem simples assim, de um livro. Tem quem pensa assim que o livro não é um item colecionável, mas eu acredito que sim. Eu gosto de livros, mesmo não pegando e lendo diretão, mas eu vou pela vibe, né, tem um momento que eu vou dar uma lida mais, tem um momento que eu vou ler menos. Atualmente eu tô na vibe de não ler tanto, tô com alguns livros pela metade para terminar de ler. Mas esse aqui é o que me voltou ao prazer de ler, Frankenstein, da Mary Shelley. Deixa eu ver se está marcado de quem que é a tradução. Deixa eu ver se eu acho aqui, ilustração, projeto de tradução, Silvio Antuña. Aqui, ó, quem produziu foi a livraria Família Cristã e a tradução de Silvio Antuña, né? Porque a obra, ela é domínio público, mas a tradução alguém tem que fazer, né? E provavelmente você tem que pagar os direitos para essa pessoa que traduziu. Então provavelmente vai ter uma diferencinha muito pouca, né? Porque é a mesma obra base, né? Mas quando você pega quem traduz, às vezes ele pega uma determinada coisinha assim e muda. Então talvez se você ler o livro de uma outra editora vai ter umas diferencinhas básicas, mas não da história. Não pode ser, né? Porque o material base não muda. Bom, é isso então. Não vou mais me alongar. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e você já sabe o que tem que fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!